Boa tarde, turma. Vamos começar mais uma aula. Eu espero que a aula de hoje seja breve. Eu vi que vocês, não sei se vocês perceberam, mudei meu cenário. Foi uma outra parte aqui da minha casa. Mas a gente vai começar a aula de hoje dando continuidade à história antiga. Antes eu gostaria que vocês colocassem, quem está acompanhando a aula, eu colocasse o nome de vocês aí nos comentários para eu estar ciente de que vocês estão acompanhando. E aproveitando, enquanto vocês vão colocando o nome, se tiver já alguma dúvida, já coloque também nos comentários, tá? Para a gente ir acompanhando essas dúvidas pelos comentários. Outra coisa que eu gostaria de falar para vocês é que as aulas vão ficar disponíveis tanto aqui no YouTube como na página da internet Eu Gosto de História. Então, vocês podem tanto aqui no YouTube assistir essa aula novamente, ou pegar o material na página da internet, que é o www.eugostodhistoria.com. Fora que lá na página também tem outros conteúdos, tem textos sobre todos esses períodos da história que nós estamos estudando. Então, se você acessar por lá também, você tem acesso ao material escrito também. A gente vai estar continuando a nossa aula falando de mais um povo antigo, um povo extremamente importante para a nossa cultura e extremamente importante para a gente entender também como que funciona a política nos dias de hoje. Porque este povo que nós vamos estudar hoje, ele teve uma grande importância em alguns termos que nós utilizamos até hoje na sociedade. Então, como a gente vem falando até agora, todos os povos que nós estudamos trouxe alguma contribuição para a nossa sociedade. E essa é a importância da história. Você entender que a sociedade que nós vivemos hoje, é um resultado de tudo que os povos que vieram antes fizeram. Então, tudo que nós temos hoje, tudo que nós somos hoje, a sociedade que está formada hoje, independente da parte do mundo que ela está formada, ela é resultado de tudo o que os povos que vieram antes fizeram. Então, meus aluninhos já sabem, mas se você está assistindo a essa primeira aula, a história é uma ciência. E como ciência, ela tem um objeto de estudo. Na história, o objeto de estudo é o homem. Então, nós estamos estudando desde o surgimento do homem, onde existem várias teorias sobre como que foi esse surgimento, até os dias atuais. A gente vai ver toda a trajetória do homem, desde o seu surgimento até os dias atuais. Então, é importante a gente entender como que começou toda essa história. Um exemplo que eu dou sobre tudo isso é que como que você vai entender um filme, vai entender uma história, se você pegar o filme pela metade. Então, eu não sei quantos aqui, eu já dei esse exemplo, mas eu acho que ele é o exemplo mais atual para a gente entender como que funciona a história e como que a gente estuda a história. Vamos supor que você chegou na sua casa e você ligou a televisão e ali na televisão estava passando um filme, só que o filme geralmente tem de 2 horas a 2 horas e meia. E você percebe que já passou 1 hora daquele filme que você pegou ali na televisão. Mas o filme está tão interessante, tão legal, tão gostoso de ver, que você não se importa de ter perdido o início do filme. Você começa a assistir o filme dali da onde você está e chega até o final. Quando você chega no final, vão ter várias lacunas nessa história. Ou seja, apesar de você ter gostado dessa parte do filme que você assistiu, você não entende algumas coisas, porque você não entendeu o início do filme, você não pegou o início do filme, você não assistiu ao início desse filme. Então você fica se perguntando, por que será que aconteceu tal coisa? Por que será que terminou assim? Por que ele foi para aquele lugar? Ou por que tal pessoa matou a outra pessoa? Apesar de você ter gostado e ficado preso àquela história, existem algumas lacunas de alguns fatos. E isso acontece na história quando você também pega ela no meio. Então, o que você vai fazer? Pelo menos eu, nos dias de hoje, tento fazer isso. Corro para a internet, para o YouTube, e vou procurar se tem aquele filme ali, ou em algum site, ou no YouTube,
para eu começar a assistir aquela parte que eu perdi, para eu entender a história por um completo. E aí eu mato toda a minha curiosidade de como começou aquela história. No conteúdo de história, na matéria de história, funciona do mesmo jeito. Muitas pessoas falam, eu não gosto de história, ou eu não entendo história, ou eu não sei por que eu devo estudar história. Mas para você entender como que funciona a sociedade que você vive, para você entender como que funciona o Brasil, como que funciona o resto dos países do mundo, por que nem todos os países são iguais, por que cada país fala um idioma diferente, por que cada país tem um clima diferente, culturas, tradições e assim por diante. Para você entender todas essas questões e para você entender até mesmo como funciona algo que todo mundo acha bem chato, que é a política, para você entender tudo isso, você precisa entender como que essas coisas se formaram. Como que chegaram essas coisas até nós? Por que o mundo funciona desse jeito? Por que o Brasil funciona desse jeito? Por que o Brasil fala português? Por que o nosso país ele é tão grande? Por que ele não é pequeno como o restante dos países da Europa ou como os outros países da América? Porque se você for perceber, o Brasil é muito maior do que qualquer país da América do Sul ou da América Central. O Brasil é um dos maiores países do mundo. Então, todas essas questões, todas essas perguntas, a gente vai entender através da história. Porque todas essas coisas, a política, a sociedade, a religião, os esportes, a moda, novelas, filmes, as ciências, até mesmo o jeito que nós vivemos, todas essas coisas que funcionam numa sociedade hoje, elas são invenções do homem ao longo do tempo, da existência do próprio homem. Então, é isso que a história se propõe a fazer. A história se propõe a entender como que funciona a nossa sociedade, mas não só como funciona a nossa sociedade. Como que ela se formou? Como que foi o início de tudo isso? Então, por isso que eu costumo comparar a história com um filme ou com uma série. Eu brinco muito com vocês, que eu falo assim, olha gente, a história é como se você estivesse assistindo uma série da Netflix. Você nunca começa a assistir uma série pela segunda ou terceira temporada. Você sempre começa a assistir uma série pela primeira temporada. Porque a primeira temporada vai dar toda a explicação do porquê daqueles fatos estarem acontecendo. Então é óbvio que não dá para você entender uma série pegando da metade, pegando da segunda ou terceira temporada. Da mesma forma, não dá para você entender uma novela se você começar a assistir a novela do meio, a não ser que alguém, algum amigo te conte como foi o começo. Não é assim que funciona? Quando a gente começa a assistir alguma coisa e a gente gosta muito daquilo, e não tem como você pegar o começo novamente, como é o caso, por exemplo, de uma novela, você vai até um amigo e fala assim, olha, eu tô assistindo essa novela e eu tô gostando muito. Ou eu estou assistindo essa série e estou gostando muito. Mas eu não entendi o começo, eu não peguei o começo. Dá para você contar para mim como começou? Só eu que já fiz isso, que eu já fui pegar na internet, que eu já fui perguntar para algum amigo como que é o início de alguma história. Então, da mesma forma que a gente faz isso com as ficções, com as coisas que a gente gosta de assistir, na história funciona do mesmo jeito. Se você começa a gostar da história, e a maioria dos meus alunos adoram quando a gente começa a falar de Primeira Guerra Mundial ou de Segunda Guerra Mundial, quando a gente começa a falar de Hitler, dos campos de concentração, a maioria dos alunos vibram e gostam dessa parte da história, uma parte da história bem sangrenta, bem triste, mas tem muita ação, que acontecem muitas mudanças e muito rápido. Então os alunos costumam gostar dessa parte da história contemporânea. Mas como será que chegou até aí? E alguns alunos que gostam dessa parte, eles até gostam, eles até se interessam, mas eles se questionam. É legal essa parte da história, mas por que funciona desse jeito? Por que deixaram o Hitler chegar ao poder? Ou por que aconteceram as guerras? Ou por que ninguém fez nada? Na verdade, essas dúvidas que você tem, esses questionamentos que você tem porque você não entendeu o início dessa história. Então,
Às vezes parece chato a gente estudar sobre homens das cavernas, sobre como que o homem começou a inventar as coisas, ou sobre povos que são muito antigos e que parecem muitas vezes que não tem nada a ver com a gente, mas se você não entender o início da história, você não vai entender como que funciona a sua sociedade hoje, a sociedade que você vive. Você não vai entender qual que é o seu papel em todo esse contexto. Você não vai entender quando o professor de história te explicar que você faz parte de tudo isso, que na verdade nós estudamos nós mesmos. Quando nós nos propomos a estudar história, a gente estuda sobre a humanidade que já passou, sobre os homens que já morreram, sobre mulheres, crianças e sociedades que não existem mais, mas a gente estuda tudo isso para chegar na nossa própria história. E fica muito difícil você entender que você faz parte dessa história. Muitas vezes você se questiona, nossa professora, mas eu não sou nada. Como assim eu faço parte dessa história? Quem faz parte dessa história são pessoas importantes, personalidades que fizeram alguma coisa, que descobriram alguma coisa, que inventaram alguma coisa ou que participaram de algum movimento muito grande. Mas você não sabe se você vai participar de um movimento muito grande ou se você vai fazer alguma coisa muito importante. Ou se simplesmente você vai ser um figurante em toda essa história. Não é verdade? Quando a gente assiste uma novela, quando a gente assiste um filme, quando a gente assiste uma série, existem os atores principais e existem também os figurantes. E não quer dizer que esses figurantes não façam parte dessa história. Você já imaginou como seria você assistir um filme de guerra e só ter os atores principais? Não terem todos aqueles soldados, todo aquele batalhão, toda aquela artilharia, todas aquelas pessoas fazendo aqueles papéis secundários? Que ação que teria nessa cena? Então, tudo isso eu estou te falando para você entender. Que para a gente entender a história, primeiro, a gente precisa saber como tudo começou. Segundo, a gente precisa saber dos termos que nós usamos. Como que aconteceu tudo isso? Como que chegou aonde chegou? Então, a história é uma ciência que estuda o homem desde o seu início, desde o seu aparecimento até os dias atuais. E se você faz parte da humanidade, é lógico que uma hora você vai aparecer. E olha que hora importante que você apareceu na história. Provavelmente esse momento que nós estamos vivendo da história é um momento marcante da história. É um momento de transformação. Tudo isso que nós estamos passando hoje, né? Nós estamos dando essa aula, preparando essa aula enquanto estamos de quarentena. No Brasil e na cidade de São Paulo, que é aonde eu moro, nós estamos há praticamente 40 dias isolados dentro de casa. Então, e que era para todos os que não estão na frente de trabalho, na frente de defesa da humanidade, estarem dentro de casa. É óbvio que eu sei que existem pessoas que não podem ficar dentro de casa, principalmente no Brasil, num país como o Brasil, que existem muita desigualdade social, existem pessoas que precisam sair para trabalhar, para ganhar o dinheiro, para comprar o sustento da sua família. Então, é lógico, como estudiosa da sociedade, como estudiosa do homem, eu tenho consciência de que existe uma desigualdade no nosso país e que existem pessoas que muitas vezes gostariam de estar dentro de casa, se protegendo a sua família, mas que infelizmente não pode. Então, até mesmo para a gente entender esse contexto, por que existem pessoas que podem estar dentro de casa num momento como esse e pessoas que não podem? Até mesmo para a gente entender a fase da história que nós estamos passando, que é uma fase inédita na história, a gente precisa estudar a história, a gente precisa entender a história, a gente precisa participar. Só que para você entender essa história, você tem que entender o início de tudo isso. Muitas pessoas me perguntam, professora, por que no Brasil existe tanta corrupção? Primeiro, o que é corrupção? Será que é só no nosso país que existe corrupção? Será que em nenhum outro país existe corrupção? Será que o nosso país realmente é tão corrupto assim como você pensa? Ou existem países que são mais corruptos assim? Então, para a gente entender todo esse contexto, para a gente entender até mesmo
como que se formou a história do nosso país, por que existe tanta desigualdade social, por que os países não estavam preparados para o que nós estamos passando hoje, que é um vírus que está se espalhando no mundo inteiro, que o mundo inteiro não estava preparado para ele, e o que nós vamos fazer daqui para frente. Então, todas essas coisas a gente consegue entender através da história. A gente consegue explicar e a gente consegue ter uma visão mais consciente do que é tudo isso. Por que está se passando tudo isso? Quais são as soluções viáveis? Por que está acontecendo todas essas coisas na política no Brasil num momento tão trágico, num momento tão complicado, não só do Brasil, mas do mundo? Então, para a gente entender todo esse contexto, a gente precisa ter uma noção de história e da formação de toda essa história. E é por isso que nós estamos aqui. Eu sei que a gente está falando bem do comecinho da história, das primeiras civilizações, dos primeiros povos, das primeiras sociedades, mas pensa bem e lembre do que eu acabei de falar. A história é como um filme, é como uma série, é como uma novela. No início desse filme, dessa série, dessa novela, muitas coisas você não entende. E muitas coisas você fala assim, por que aconteceu isso? Então, eu acredito que os alunos que estão acompanhando essa aula, às vezes se perguntam, por que a professora está explicando sobre isso? Por que a professora usa determinado termo? Por que a professora frisou isso que aconteceu na história? Porque o historiador, ele é o responsável de passar essa história. E é lógico que as informações que o historiador seleciona são informações que vão ser importantes para você entender o restante da história, como no filme, como na série. Então, a gente vai passar aqui informações que são importantes para depois você entender por que está acontecendo tudo isso. Então, nós já vimos aqui várias sociedades que viveram ali na Mesopotâmia, no norte da África, e nós vamos pegar agora ali o sul ali da Europa e vamos estudar sobre a Grécia Antiga. Então, prepare caneta e papel, prepare a sua cabecinha, tente ficar num local bem tranquilo, tente se concentrar na aula. Eu estou preparando aulas mais curtas agora, porque eu sei que é cansativo, que não é igual uma aula presencial, eu tenho essa consciência, então as aulas vão ser mais curtas para vocês conseguirem se concentrar e entender essa parte da história. Então, aula de hoje, Grécia Antiga e a história deste povo. Como surge a história desse povo. Então, nós vamos ver aí um pouquinho sobre localização, sobre o que aconteceu com esse povo, sobre como surgiu essa história. Então, tema de hoje, Grécia Antiga, civilização grega. Eu queria que vocês entendessem que não vai dar para a gente estudar a história da Grécia inteira, né? Porque é muito complexa, começa a ficar muito grande, começa a ter muitos temas diferenciados, a sociedade ela vai começar a ficar mais complexa. Então, eu gostaria que vocês entendessem que a gente não vai conseguir ver todos os aspectos da Grécia. Mas existem vários filmes, existem várias séries, existem várias imagens dessa parte da história que dá para vocês irem atrás. Então, eu quero que vocês entendam que aqui a gente vai passar o básico, né? Para vocês começarem a entender como que esse povo vivia. Lembrando, história é a ciência que estuda o homem, a sociedade. Então, sempre que eu estiver falando com vocês, tentem entender como que essa sociedade vivia. Como que o homem dessa época vivia. Né? No que ele acreditava, o que ele comia, como ele se vestia, como ele se portava, como que eram os arranjos familiares. Então, eu queria que vocês se concentrassem em entender. Outra coisa que eu acho interessante e que vocês podem usufruir disso pense o seguinte: imagina que você fosse ser transportado para esse período. Como seria sua vida nesse período?
Se você fosse viver na Grécia, como seria a sua vida? Como seria sua família? Que classe social você pertenceria? Como ia ser sua vida nesse mundo aí? É interessante quando a gente está estudando história, a gente tentar se imaginar. Como você se vestiria? Pensa bem que mesmo que existisse uma máquina do tempo e você voltasse no tempo, não daria para você aparecer de repente na Grécia de calça jeans e camiseta. Porque senão as pessoas iam estranhar. Como que ela tá de tênis? Né? Então, é interessante a gente entender que o homem ele vai se adaptando ao tempo da história que ele vive. Por isso que a história estuda o homem ao longo do tempo. Porque ao longo do tempo o homem foi mudando a sua forma de viver, a sua forma de vestir, até mesmo a sua forma de falar. Eu sei que vocês já devem ter assistido pelo menos 1 ou 2 filmes que falem sobre viagem no tempo. E se vocês perceberem, sempre que tem esses filmes, a pessoa se prepara para viajar no tempo. Ela tenta vestir uma roupa mais parecida com o tempo que ela está indo, ela tenta entender qual que é essa sociedade, e quando ela cai sem querer numa máquina do tempo e vai para uma outra tempo da história, e cai sem querer ali, ela tenta se disfarçar. Tenta lembrar de algum filme que você assistiu que foi assim, que você vai ver que realmente o que eu estou falando tem tudo a ver. Então, tenta se imaginar, quando a gente está tendo essas aulas aí de história antiga, de povos antigos, tente se imaginar nesse período da história. Tente se imaginar, se você vivesse nesse período, como seria a sua vida? Como você viveria ali? Como seria a sua família? O que você faria? O que seu pai ou sua mãe fariam para te sustentar? Será que sua mãe poderia trabalhar fora? Dependendo da sociedade, você viu que as mulheres não trabalhavam fora. Lembre que esse negócio de divisão do trabalho, ela começa ali na pré-história. Lembra quando a gente viu sobre os períodos da pré-história? A mulher ficou responsável por alguns trabalhos e os homens por outro. E essa divisão do trabalho, ela vai sendo modificada ao longo do tempo e das sociedades. Dependendo da sociedade, a mulher pode trabalhar, dependendo da sociedade, a mulher não pode trabalhar, e dependendo da sociedade, o homem exerce um papel, ou dependendo da sociedade, o homem exerce outra. A gente vai ver que mesmo na Grécia, dependendo da cidade grega, o papel do homem, da mulher e da criança e do adolescente vai mudar. Por exemplo, uma criança e um adolescente que vivem em Esparta, que é uma das cidades que a gente vai falar da Grécia, é totalmente diferente do papel da criança e do adolescente que vivia, por exemplo, em Creta ou que vivia em qualquer outra cidade grega. Então, nós vamos ver que a nossa vida, ela se baseia na sociedade que nós vivemos, na sociedade que nós estamos inseridos. Lembre-se também que eu costumo falar nas aulas que, por exemplo, a vida de uma criança e de um adolescente no Brasil é diferente da vida da criança e do adolescente no Japão, na Itália, no Canadá, na África do Sul. Então, dependendo do país que você vive, sua vida vai ser diferente. E é lógico que dependendo do tempo da história, sua vida também vai ser diferente. Então, é lógico que na Grécia Antiga a vida não era como é hoje. Vamos tentar visualizar. Eu coloquei algumas imagens para vocês tentarem visualizar. Então, essa é uma imagem aí das ruínas da Grécia. Essas ruínas é como está a Grécia hoje, né? Essa Grécia antiga. Eu sei que, assim como Roma, por exemplo, assim como o Egito, a Grécia existe até hoje. Mas a gente vai ver que o país Grécia de hoje é totalmente diferente das cidades-estados gregas que existiam na história antiga. Algumas coisas ainda existem naquela cultura, naquele povo, algumas tradições existem, mas vocês vão ver que a maioria das coisas mudaram. Então, existe ainda essa localização, existe ainda esse lugar no globo terrestre, mas ele é ocupado de uma forma diferente. As pessoas que vivem ali hoje vivem de uma forma diferente das pessoas que viviam no período da história antiga. Então, é isso que nós vamos ver. Como que vivem as pessoas na Grécia no período da história antiga? Como que elas viviam? Então, só pelas ruínas dá para a gente perceber
que as construções elas eram gigantescas, elas eram muito bem feitas, a arquitetura na Grécia era linda. Eu estou pausando um tempo bem grande nessa imagem para você conseguir visualizar. Tudo bem que são ruínas, que muito do que tinha ali não tem mais, mas dá para você perceber que era uma cidade muito bem arquitetada, né? Era uma cidade já com construções maravilhosas, apesar que a gente viu que na Babilônia as construções eram lindas, né? No Egito também as construções eram lindas. Então a gente vai ver que do período da pré-história até chegar na Babilônia, no Egito e na Grécia, os homens aprenderam muita coisa. E eles construíram muita coisa para ter uma condição de vida mais confortável, melhor, uma vida mais prazerosa. Então nós vamos ver que tudo o que aconteceu na história, sempre o homem visa a sua melhor condição de vida. E não funcionava diferente na Grécia. Eu sou apaixonada pela história da Grécia. Eu acho que é uma história riquíssima, tem muito documento, a gente consegue visualizar muito bem como que as pessoas viviam ali. Outra coisa importante que no finalzinho da aula eu vou dar dica para vocês, tem livros que falam muito interessante sobre a Grécia. Eu tenho um livro que é um guia de viagem para a Grécia Antiga. É como se fosse um guia de viagem, desses que a gente vê em banca de jornal, só que se você fosse viajar para a Grécia Antiga, como que seria a sua vida ali? Então, a gente vai tentar visualizar isso, como que seria a nossa vida se nós estivéssemos na Grécia Antiga, né? Como que você viveria, qual que seria o seu papel na sociedade, como que você entende a política, a religião nessa sociedade aí. Então, a gente vai começar vendo quais são as características gerais. Como que era esse território, né? Para a gente começar a entender, a Grécia, ela não era um país como um todo. Ela era um arquipélago. E até hoje, uma parte desse arquipélago ainda restou. O que é um arquipélago? Começa por aí. E é uma coisa muito importante que muitas pessoas não dão conta. Quando você está assistindo uma aula de história, muitas vezes os professores usam termos que você nem sabe o que significa aquilo. E isso é um erro muito grande ao se estudar a história. Se o professor usa um termo que você não entende, você deixa passar aquilo, isso fica complicado. Porque você começa a perder o contexto daquilo que você está estudando. Então, você precisa entender todos os termos que eu estou usando. Então, quando eu falo que a Grécia ela era constituída por um arquipélago, o que era um arquipélago? Um arquipélago é um conjunto de ilhas. Então, a Grécia ela era constituída por várias ilhas que ficavam ali no Mar Egeu. Lembram do Mar Egeu? A gente já falou um pouquinho dele. Ele fica ali mais ou menos na mesma região que a gente está estudando, mas a gente vai um pouquinho mais pro oeste. Mas essa região aí que a gente está estudando. Então, um conjunto de ilhas era constituída a Grécia Antiga. Esse povo que vivia dessa localização aí, eles viviam basicamente do comércio e das navegações. Então, eles viviam ali do comércio. Os gregos, eles aprenderam a comercializar muito bem e a economia, ela funcionava através do comércio e das grandes navegações. Outra coisa importante é que, diferente dos povos que nós estudamos até agora, que tinha um rei, um monarca, que tinha um semideus, como no caso do Egito, governando, a Grécia ela não tinha um líder específico para governar todo esse arquipélago. A Grécia, a política na Grécia, ela era descentralizada. O que isso quer dizer? Na Grécia não tinha um único líder. Cada cidade, e a gente vai definir isso aí como cidade-estado. Porque cidade-estado, estado é um país que tem as suas leis, que tem o seu governo, que tem as suas regras. Como a Grécia Antiga ela era um conjunto de várias cidades, e cada cidade tinha sua própria lei, seu próprio governo, suas próprias regras, a gente vai entender que cada cidade funcionava como um estado maior, como um país. Então, a gente vai entender a Grécia, quase todo o período da história da Grécia Antiga, como várias cidades-estados, ou seja,
cada cidade funcionava como um país. Tinha seu próprio líder, seu próprio governo, suas regras, sua religião e suas leis. E dependendo da cidade e estado que você vivesse na Grécia, a sua vida ia ser diferente. E, gente, não era diferença igual aqui no Brasil, que, por exemplo, quem vive em São Paulo vive totalmente diferente de quem vive na Bahia, por exemplo. Eu tenho alunos, a maioria dos meus alunos tem muitos parentes no Nordeste do Brasil. E todo mundo sabe que a alimentação no Nordeste do Brasil é bem diferente da alimentação do Sul e do Sudeste do Brasil. Então eu costumo brincar que, por exemplo, o pessoal do Nordeste, e não sinta que isso é uma ofensa, isso é uma diferença cultural. O pessoal do Nordeste, por exemplo, tem algumas cidades do Nordeste, alguns estados do Nordeste, que a pessoa come feijão com farinha de manhã e tipo carne seca de manhã, 7 horas, 5 horas da manhã, tá comendo feijão, farinha e carne seca. Uma pessoa que nasceu em São Paulo, para ela é inconcebível comer feijão com farinha e carne seca às 7, 6 horas da manhã. Mas isso é uma questão de cultura territorial. Então a gente tem que entender também que mesmo o Brasil sendo um país governado por uma pessoa, que no caso é um presidente, dependendo do lugar que você esteja, da cidade, do estado que você esteja no Brasil, vão ter diferenças culturais. Palavras que são usadas no Nordeste e no Sul que não são usadas aqui em São Paulo, palavras e termos que são usados aqui em São Paulo que não são usados em outras regiões do Brasil. Então a gente vai ver que dependendo do lugar que você está, a sua vida vai ser diferente. Até mesmo em São Paulo. Quem vive na capital de São Paulo tem uma vida diferente de quem vive no interior de São Paulo. Por exemplo, meu filho está estudando em outro estado. Antes da Covid, né? Ele estava estudando em outro estado. E a gente foi para esse outro estado. E ele foi estudar no interior do estado. E nós aqui de São Paulo, eu sou de São Paulo, eu nasci e fui criada em São Paulo. E nós somos muito acelerados, até a nossa forma de falar. Meus alunos costumam falar que eu falo muito rápido, que eu corro com as palavras. E eu costumo brincar com eles que eles precisam ter rodinha nos dedos para acompanhar a forma com que eu falo. O que eu quero dizer com isso? Que eu falo muito rápido e eles põem rodinha nos dedos para eles escreverem rápido, da mesma forma que eu falo rápido, para eles conseguirem me acompanhar. Isso é uma mentalidade de quem vive numa cidade grande, que o tempo é algo muito importante. Mas quem vive no interior geralmente tem uma vida mais tranquila, menos agitada, menos trânsito, menos caos, menos correria. E meu filho está numa cidade assim, que é muito calmo, muito tranquilo, até as formas da pessoa te atender em algum comércio é bem devagar. Quando eu comecei a ir para lá, isso me deixava muito nervosa, porque eu queria pedir alguma coisa, eu queria que fosse rápido igual aqui. E eu comecei a perceber que o tempo lá funcionava de uma forma diferente. E que como eu que estava lá, e não eles que estavam aqui, eu deveria me adaptar àquele tempo e me acostumar com o jeito que se vivia naquele lugar. Então, a política ela era descentralizada nas cidades e estados, e dessa forma, o jeito das pessoas viverem era diferente. E é isso que eu quero que vocês entendam. A vida é diferente numa cidade-estado para outra da Grécia. A gente vai analisar algumas cidades, não dá para analisar todas, são muitas. Se a gente fosse falar da história de cada cidade-estado da Grécia, eu acredito que daria até o final do ano e a gente não acabaria. Então nós vamos falar de algumas, principalmente aquelas que têm uma influência maior na nossa história atual. Tudo bem? Tranquilo até aí? Outra coisa importante é que eles tinham também um modo de produção escravista. Lembrando, escravidão no período da história antiga era diferente da escravidão que houve no Brasil, no período do Brasil colônia e no período da descoberta ou da invasão nas Américas. Então, a escravidão que houve desde os Estados Unidos, lá a parte sul dos Estados Unidos, até Haiti e todos os países da América Central, Brasil, América do Sul, é totalmente diferente da escravidão que houve no período da história antiga. Não existiam, por exemplo, senzalas, os escravos não ficavam acorrentados, existia uma forma de escravidão, mas ela era bem diferente da escravidão que acontece nos dias de hoje.
Eu costumo usar o termo servidão. Então, existia uma servidão nesse período. Eu acho que é um termo mais para a gente entender as diferenças da escravidão naquele período para a escravidão no período do Brasil colônia. Professora, era melhor? Eu acho que escravidão em período nenhum é bom. Ninguém quer ser escravo. Ninguém quer ser escravizado. Você gostaria de ter tempo, de ter que fazer o que você não quer fazer, de ter uma pessoa que te mandasse, de você ter que dormir na hora que precisa, comer o que te dão, se reproduzir com quem a pessoa, o seu dono mandar, ir ao banheiro a hora que seu dono permitir e fazer todos os serviços que o seu dono permitir. Alguns alunos vão falar, professora, minha vida é quase assim, minha mãe faz quase isso comigo. Mas eu queria te falar que é bem diferente, viu? Que sua mãe faz com a escravidão. Não queira comparar, hein? Sua mãe faz com carinho, com amor e pensando no melhor, na sua educação. Mas ser escravo em período nenhum da história foi algo bom. Então, não tente falar assim, eu preferia ser escravo nesse período do que ser escravo no período do Brasil colônia. Eu não gostaria de ser escravo em período algum, porque a escravidão, eu acredito que é algo que nunca deveria ter existido na história da humanidade. Mas, infelizmente, existiu. E o papel do historiador é passar tudo aquilo que já aconteceu na história da humanidade. Então, existiu um modo de produção, ou seja, algumas coisas que era produzido na Grécia Antiga era produzido de uma forma escravista. Escravizavam algumas pessoas para se ter essa produção, tá? A Grécia também ela trouxe muita contribuição para as artes. A gente já viu uma imagem lindíssima da arquitetura, mas não só foi isso. Eu não sei se vocês sabem, mas o teatro, aqueles que gostam de teatro, e o teatro eu vejo como um avô do cinema. Então, para aqueles que gostam de cinema, antes do cinema veio o teatro. Então, as artes, o teatro, as bibliotecas, a ciência, a filosofia, o sistema de ensino universitário, ou seja, você se especializar em algo, você ter um conhecimento profundo de alguma ciência, todas essas coisas elas tiveram origem nas cidades gregas. Então, vocês vão ver que muito do que a gente tem, as esculturas, né? Então, muito do que a gente tem hoje na nossa cultura ocidental, ela veio da Grécia. O nosso próprio idioma, uma parte da Grécia a gente vai ver que falava o grego e a outra parte da Grécia falava o latim. A nossa língua portuguesa, ela vem do latim, que era uma língua falada na Grécia Antiga. O latim hoje é considerado uma língua morta, ou seja, uma língua que não é mais utilizada nos dias de hoje, mas o português, o italiano, o espanhol, o francês e diversos outros idiomas, eles tiveram origem, a sua base foi na língua latina. Então, por isso que muitas vezes, em alguns idiomas, você consegue entender algumas palavras. Eu costumo falar, por exemplo, bom dia. No Brasil, nós falamos bom dia. Na Itália, buongiorno, né? E assim por diante. Então, é muito parecido, né? Na Espanha, buenos dias. Então, é muito parecido a forma com que você fala algumas frases e algumas palavras nesses países, porque muitas das nossas palavras tiveram origem numa mesma raiz. Então, a gente vai ver, por exemplo, que a Grécia ela deu uma contribuição no conhecimento humano muito grande. Não só na arquitetura, nas artes, na ciência, mas até mesmo na nossa forma de pensar. Esses questionamentos, não sei quantos aqui tem irmãos pequenos que estão naquela fase assim, ó. Você pergunta assim, eu posso pegar isso? Aí você fala, não. Aí a criança fala assim, por quê? Aí você fala assim, porque não é a hora. Aí ele fala, por quê? Porque é para você comer mais tarde. Por quê? E esse porquê? E você fala assim, por que não? Porque não interessa. Porque tem uma hora que você já fica até nervoso de tanto porquê que aquela criança fala. Toda criança tem essa fase do porquê. Esses porquês a gente acredita que surgiu, esses questionamentos, a gente acredita que surgiu através da filosofia, que é a arte de pensar. Filo é arte, sofia é pensar, pensamento. Então, a filosofia estuda o pensamento humano. Como que surgem as indagações humanas, o pensamento humano, os questionamentos humanos. Então, esse nosso questionamento,
ele vem também de uma característica do povo grego. Foi algo que nós herdamos dos gregos, os questionamentos. Os povos orientais, eles não têm tanto questionamento como os povos ocidentais, porque eles não têm essa herança grega que nós tivemos. Então, olha que interessante, até esses questionamentos que vêm desde criança até a nossa fase adulta, eles são herança que os gregos deixaram para a gente. Então, tudo isso a gente vai ver mais para frente. Tudo bem? A gente vai ver que a Grécia, a história da Grécia, ela vai ser dividida em períodos, né? Então, para a gente entender melhor essa história, a gente vai dividir. Lembram que a história ela é muito complexa. Então, a gente divide em períodos menores para a gente começar a entender essa história. Então, a história da Grécia ela vai ser dividida em períodos, em fases. Praticamente em 5 períodos, 5 fases. Vocês vão ver que alguns anos vão bater com anos de outros povos que nós já estudamos. Aí você vai falar, nossa professora, mas nesse período aí já existiam os fenícios, já existiam os egípcios, já existiam os babilônicos, os assírios, os sumérios e assim por diante. A gente está passando separado, mas se você for fazer uma linha do tempo, meus alunos sabem que eu adoro linha do tempo. Se vocês forem fazer, porque eu consigo visualizar, eu sou muito visual. Então, se vocês forem fazer uma linha do tempo, vocês vão ver que a maioria desses povos, eles coexistiram no mesmo período. Lógico que cada um desses povos estava passando por uma situação, por um tempo diferente, mas que todos esses povos, eles coexistiram no mesmo período. Alguns a história estava começando, alguns a história estava terminando, alguns povos estavam entrando em ruína, alguns povos, alguma história estava nascendo, enquanto outros estavam morrendo, mas a gente tem que entender que esses povos eles existiram ali naquela região no mesmo período, né? Alguma parte da história eles existiram, eles coexistiram. A história da Grécia a gente vai dividir em 5 períodos e vocês vão encontrar farta literatura e farto material de pesquisa em todos esses períodos. O conselho que eu dou é que antes que a gente continue aqui essas fases da história, o conselho que eu dou para vocês é tentar também, após essa aula, é lógico, pesquisar um pouquinho de cada um desses períodos da história da Grécia. Então, tenta pesquisar aí o que aconteceu, o que foi o período pré-homérico, que é o primeiro período aí, que vai de 2800 a.C. a 1100 a.C., é o período que na Grécia estava acontecendo o povoamento, ou seja, os primeiros povos, as primeiras pessoas que começaram essas cidades chegaram ali entre 2800 e 1100 a.C. Lembrando que sempre a marcação do tempo antes de Cristo é do maior para o menor. Então, a idade ela vai diminuindo antes de Cristo, tá? Então, período pré-homérico de 2800 a.C. a 1100 a.C. Nesse período aí, de quase 1700 anos, foi o período onde os povos começaram a chegar na Grécia e começaram a se organizar como cidade, como povo, como governo, religião, cultura e assim por diante. O segundo período que nós vamos ver é o período homérico, que fica entre 1100 a.C. a 800 a.C. Nesse período aí, nós vamos encontrar muitos poemas e muitos escritos. Eu acredito que a maioria dos alunos, no 6º ou no 7º ano, leram os poemas de Ilíadas e a Odisseia. Hoje em dia a gente consegue encontrar tanto Ilíada como a Odisseia em forma de HQ, em forma de gibi. Então, até mesmo na internet, eu sei que agora vocês não estão tendo acesso à biblioteca, nem a livrarias, mas procura na internet, eu vou tentar deixar o link aqui embaixo da Ilíadas e da Odisseia para vocês pesquisarem na internet. Mas são poemas e histórias que vocês vão ver muito da cultura grega
inscrita ali nesses poemas e nessas histórias, nesses contos que a gente vai ver. Interessante que muitas dos heróis gregos que nós conhecemos nos dias de hoje vêm desse período aí, período homérico, que são mais ou menos 300 anos de história desse período aí. Né? Você vê que já é um período mais curto do que o primeiro período. O primeiro período realmente é o período mais longo da história da Grécia. É o mais longo, mas é o que menos coisa a gente tem para relatar, porque é mais um período de formação, ok? Depois do período homérico, a gente vai estudar o período arcaico, que vai de 800 a 500 a.C. Nesse período, foi o período onde se formou as polis. Polis, gente, é uma palavra grega que significa cidade. Então, foi o período de formação das cidades-estados. Foi o período onde começou a se levantar quem iria governar essas cidades e as leis começaram a entrar em funcionamento nessas cidades-estados. Então, a gente vai ver que esse período é um período de muita agitação nessas cidades, porque a gente vai ver que cada cidade-estado vai funcionar da sua forma, né? Então, esse período é um período bem interessante da história da Grécia, porque a gente vai ver ali a formação das cidades. Próximo período é período clássico, que vai de 500 a 336 a.C. É o auge das cidades, né? O auge da história das polis. A gente vai ver que muita coisa, a cidade vai estar em fermentação, em crescimento, e a cidade ela vai estar no auge as cidades vão estar no auge da sua história. Então é um período bem gostoso, onde muita coisa da história acontece aí. E o último período é o período helenístico, que vai de 336 a 146 a.C., aonde a Grécia vai entrar em decadência da polis. E aí a gente vai ver que um outro povo vai entrar na história aí, que são os macedônicos. Muitos aqui já ouviram falar de Alexandre o Grande. Esse período da decadência vai ser o período da história onde a gente vai começar a ver um personagem que veio antes de Alexandre o Grande, que foi o pai de Alexandre, que ele foi um macedônico que dominou ali a região da Grécia. Muitos colocam esse período, o Alexandre, como sendo o período da unificação da Grécia, outros colocam esse período como sendo o período da fase da história da Grécia, aonde os macedônicos, que eram outros povos, dominaram a Grécia. Então, independente da qual visão você acredita, a gente vai passar o que aconteceu nesse período, né? O período da formação da Grécia, o período da história aonde as cidades vão crescer e o período da história aonde Filipe, que foi o pai de Alexandre, vai dominar ali a história da Grécia. Então nós vamos ver todos esses 5 períodos, vamos analisar um pouco do que aconteceu nessas cidades desses 5 períodos. Lembrando, a gente não vai estudar todas as cidades-estados gregos, nós vamos selecionar algumas cidades, né? Principalmente Esparta e Atenas. Esparta, da onde vai sair ali as principais táticas de guerra usadas no período e pós-período, táticas de guerra que foram também utilizadas pelos romanos mais para frente, e Atenas, que foi um centro cultural gigantesco nesse período. Vamos estudar algumas outras, vamos dar uma pincelada em algumas outras cidades-estados, mas não dá tempo, como eu falei para vocês, de ver todas as cidades-estados gregas. Então, nós vamos nos focar principalmente nessas 2 cidades-estados. Pessoal, hoje eu tinha preparado um material maior, mas a aula está ficando muito extensa. Como eu falei para vocês, a Grécia é uma história bem detalhada, é uma história bem complexa. Então, a gente vai parar aqui na aula de hoje na parte de localização
nós vamos ver alguns mapas, vamos terminar a parte de hoje e quarta-feira a gente retorna para falar do primeiro período, que é o período pré-homérico. Então, eu vou passar aí para vocês alguns mapas. O primeiro mapa a gente vai ver aí o que eu falei para vocês, o que era a Grécia Antiga, que era esse conjunto de ilhas. Olha aqui, quantas ilhas aqui, né? Um arquipélago, né? E olha aqui quantas ilhas que faziam parte aí da Grécia. Outra coisa interessante que eu não falei para vocês antes, mas que vocês vão encontrar quando vocês começarem a pesquisar sobre os períodos da história, né? As fases da história da Grécia, é sobre essa região aqui do Peloponeso. Inclusive, houve uma guerra nessa região aí, né? A Guerra do Peloponeso, muito famosa, muito conhecida. Outro filme que vocês já devem ter assistido, que é bem interessante e que conta uma parte dessa história da Grécia, é 300. Quem não assistiu 300, assista. Ou tem o HQ também, que é muito interessante, que é muito legal, que foi da onde se originou o filme, da onde eles se inspiraram para fazer o filme. Mas quem não assistiu, assista 300, porque você vai ter uma noção de como que eram os exércitos num período aí da história da Grécia. Então, liçãozinha de casa para vocês assistirem 300. Outro filme interessante para vocês assistirem é Troia. Olha a Troia aqui em cima, ó. Outro filme bem interessante para vocês assistir é Troia, que também conta uma parte da história da Grécia e uma lenda da história da Grécia, mas é bem interessante para você entender como que funcionavam os costumes, e Troia vai deixar muito claro como funcionava essas cidades-estados. Então, 2 lições de casa aí para vocês: assistam o filme Troia e assistam o filme 300. Eu acredito que os meninos, a maioria já assistiu o filme 300, é um filme que os meninos costumam gostar bastante. Eu sou uma menina um pouco diferente, porque eu adoro esses filmes de guerra, eu adoro filme de sangue. Então, filmes bem sanguinários, assim, eu costumo gostar. Nesse filme Troia, no primeiro, porque são 2 filmes, né? Tem Troia 1, no 300, tem 301 e a sua sequência. No primeiro tem um ator brasileiro bem conhecido que participou, né? Então é bem interessante de você ver ali como que eles fizeram. Mas voltando aqui na localização da Grécia, a gente vai ver aqui algumas cidades importantes, né? Olímpia, Esparta, a gente já vê aqui, ó, bem na pontinha aqui, ó, Corinto, Tebas. Então, nós vamos ver Atenas aqui, ó, a ilha de Creta, a Knossos, né? Então, nós vamos ver aqui algumas ilhas bem interessantes que a gente vai estar falando mais para frente. Então, Mar Egeu, Mar Jônico, Mar Mediterrâneo, que a gente falou já na última aula, falamos em algumas aulas anteriores, a localização do Egito, a gente vai falar um pouquinho do Mar Mediterrâneo. Então, olha aqui aonde se encontrava esse arquipélago que ficou conhecido como a Grécia Antiga. Outro mapa interessante, e aí lembrem o que eu falo para vocês, como que vocês localizam a Europa. Vamos lá pegar a bota da Itália. E aqui, gente, é quando a história da Grécia já está bem avançada e eles conseguem se expandir. Lembre que esses povos antigos, eles tinham essa busca pela expansão do território. Então, toda essa parte verde, toda essa parte laranja, ela faz parte do povoamento grego, né? E do crescimento das colônias gregas nesse período aí. Então, eles vão pegar aqui uma parte da Itália, né? Uma parte aqui do norte da Europa, do sul da Europa, do norte da África. Aqui, ó, embaixo, olha aqui onde ficava o Egito, olha o Rio Nilo aqui, só para vocês se localizarem. Todo mundo viu a mãozinha aqui no Rio Nilo. Então, África está aqui, né? Olha aqui onde se encontravam os fenícios. E olha como a Grécia ficou gigante ao longo da sua história. Então, outro mapinha aí que está mais claro.
aonde está colocando aí as áreas de colonização grega, aonde é a Grécia peninsular. Eu já expliquei também o que é uma península. Parece uma ilha, mas em alguma parte ela é grudada ao continente. Então, a parte da Grécia aqui peninsular, essa parte rosa. Grécia insular, então todos esses vermelhinhos aqui são as ilhas gregas, né? Tem várias aqui. Tem a parte da Grécia continental, essa parte marronzinha clara aqui, né? E tem a parte da colonização grega, né? Que são colônias, cidades e estados que se tornaram colônias gregas, tá? Então, nós vamos ver realmente que nesse período aí, a Grécia chega ali até a Península Ibérica, chega desde a Ásia até a Península Ibérica, domina uma parte do norte da África, sul da Europa e uma grande parte aí também da Ásia. Então, coloquei um globinho terrestre para vocês entenderem mais ou menos aonde era a localização. Olha onde nós estamos aqui, ó, América do Sul, Brasil e aonde se encontrava a Grécia Antiga. Tudo bem? Então, a gente vai estudar um pouquinho desses povos, nós vamos estudar um pouquinho do que eles fizeram, um pouquinho da cultura e todos esses períodos aí, todo esse período gigante de história, de quase 2.000 anos de história sobre esse povo, como eles se estabeleceram, como que eles cresceram e como que foi importante todas as coisas que eles fizeram para a nossa cultura e para a nossa história atual. Então, pessoal, a gente vai terminar essa aula de hoje aqui. A gente falou um pouquinho sobre como que ficou a divisão dessa história, falamos um pouquinho dos mapas e nós vamos, na próxima aula, dar continuidade à história da Grécia Antiga. Então, o que é importante você ter fixado nesse tempinho aqui? Que a história da Grécia ela é grande, ela é uma história muito detalhada, ela é uma história que tem uma quantidade de material gigantesca para nós estudarmos, mas o que é interessante você entender é aonde ficava, como que esse período, que esse povo vivia, a qual período da história a professora está tentando nos passar. Como que esses povos se vestiam? Isso é algo interessante também. Que clima que existe nessa parte do globo terrestre? É um clima quente? É um clima frio? Neva na Grécia? Será que neva? Será que faz muito frio? É algo interessante para vocês irem pensando aí até a próxima aula e pesquisarem. Lembre-se que a história ela é feita de pesquisa, de muita pesquisa. Então não adianta você só assistir essa aula e não correr atrás de entender tudo isso que eu te falei, porque pareceu que foi pouco, mas foi muita informação. Tente entender esses mapas, tente entender essa localização, compara esse mapa antigo que eu coloquei na aula de hoje com mapas atuais. Quais povos se encontram aonde era a Grécia Antiga? Tem uma parte da Grécia Antiga que ela ainda sobrevive, que ela continua sendo Grécia, mas tem partes, principalmente as partes que foi povoamento, né, que foi colonização, que eram colônias gregas, que não são mais colônias gregas. O que existe ali agora? Quais povos vivem ali agora? São perguntas interessantes para você entender até mesmo sobre o idioma. Lembra que eu falei que uma parte da Grécia falava latim, a outra parte da Grécia falava o grego. Então, nessas colônias, que língua falava, que idioma falava? Né? E é interessante para a gente entender. Uma questão que a gente vai deixar para a próxima aula são esses períodos aí da história. Como que a história da Grécia ficou dividida e como que foi o início dessa história. Outra coisa que a gente vai deixar para a próxima aula é o que dessa cultura prevaleceu. Então, nós vamos ver alguns objetos, algumas esculturas, algumas pinturas, alguns afrescos, algumas construções, algumas arquiteturas da Grécia, que nós vamos ver que sobreviveram até hoje. É algo interessante e tem algumas coisas que eu vejo nos dias de hoje que eu me divirto.
e muitas pessoas veem, mas não entendem, então não conseguem se divertir. Esses dias passou na televisão a casa de um artista famoso brasileiro, de um cantor, não vou falar quem é, até mesmo porque eu nem posso falar, não tenho a permissão do cantor para falar, mas que a casa desse cantor ficou parecendo uma construção grega, um templo grego. Eu falei, gente, o que é isso? Que casa é essa? Que coisa horrível é essa? Que coisa brega é essa? Eu achei horrível o negócio. E tem algumas lojas que existem hoje no Brasil que também foram inspirados em colunas gregas. A casa desse cantor eu achei uma coisa medonha, é cheio de coluna grega na frente. Eu falei, gente, que é isso? Parece o templo de uma igreja, de uma determinada denominação nos dias de hoje no Brasil. Ou, eu falei, gente, ele tentou reconstruir uma construção da Grécia Antiga. É isso que esse cara tentou fazer? Se vocês pesquisarem um pouquinho na internet, vocês vão saber de quem eu estou falando. Mas eu achei simplesmente uma coisa de péssimo gosto. Essa tentativa que ele teve de reconstruir as construções da Grécia Antiga. Tem uma grande rede de lojas também no Brasil que fez isso também, reconstruiu a fachada das lojas com as colunas gregas, mas de uma forma horrorosa. Então, a gente vai ver que até mesmo na breguice a Grécia conseguiu ter uma influência aí. Então, eu espero vocês na próxima aula, onde a gente vai estar destacando um pouquinho mais sobre a Grécia e sobre a influência desse povo e dessa cultura nas nossas vidas de hoje. Algo que a gente vai falar muito e que os alunos não estão acostumados, e muita gente, até adulto, fala assim, eu odeio isso, eu odeio falar disso. A gente vai falar muito de política. E por quê? Porque muitos dos termos que nós usamos hoje, muito do que nós entendemos hoje como política, veio da organização política da Grécia Antiga. Podem acreditar, muito do que nós temos hoje foi inspirado há cerca de 3.000, 4.000 anos antes da nossa história, do nosso período agora da história. A própria frase que nós sempre usamos, que o Brasil é democrático, o que é democracia, e a gente vai ver que esse termo, democracia, vem da história política da Grécia Antiga. Então, como é importante a gente entender o que aconteceu nos tempos antigos, para a gente retratar um pouquinho do que acontece na nossa história atual. Então, eu fico aguardando vocês na próxima aula, quarta-feira, 13h30, horário de Brasília. Essa aula vai ficar postada e nas próximas aulas a gente vai continuar essa parte lindíssima da história da Grécia. Espero vocês na próxima aula. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido por que nós estamos estudando sobre o povo grego. Tudo bem? E sobre a parte da história da Grécia. Fica como lição de casa o que eu já falei para vocês. Assistam esses 2 filminhos, que é Troia e 300. Eu gostaria que quem assistisse o filme depois comentasse nos comentários se o que eu falei da Grécia ajudou a entender esses 2 filminhos. Então, eu gostaria que vocês assistissem esses 2 filmes e colocassem aí nos comentários se você entendeu e se você gostou desses 2 filmes. Outra coisa importante que eu pedi para vocês fazerem é analisar sobre o mapa da Grécia Antiga. Eu passei 3 mapas aqui, mas se você for na internet, você vai encontrar outros milhares de mapas mostrando a localização e mostrando que parte do território do nosso globo terrestre fazia parte da história da Grécia desse período. Aguardo vocês na próxima aula, eu espero que tenham gostado. Essa primeira aula foi só uma introdução sobre a história da Grécia, a gente vai estar falando muito mais. Eu acredito que essas aulas sobre a Grécia vão durar aí 2 ou 3 aulas, diferente dos outros povos que nós estudamos, que eram bem mais curtinhos, foram bem mais resumidos. Eu acredito que seja bem importante a gente destrinchar mais e a gente ir mais a fundo na história dessa civilização que deixou muitas contribuições para nós nos dias de hoje. Então, aguardo vocês na próxima aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês
Cliquem nos links que eu vou deixar aí embaixo sobre Ilíadas e sobre a Odisseia. Clique no link da minha página da internet, que é o Eu Gosto de História, porque lá você também vai ter um material bem legal. Tem material para download, tem material para se ler na própria página, tem filminhos, tem muita coisa lá que vai complementar os seus estudos de história. Eu espero que vocês estejam se preparando, não só para vestibulinho, para prova, mas que vocês estejam se preparando para entender a sociedade a qual vocês fazem parte. Então, um beijo, eu espero vocês na próxima aula e não desistam de estudar. Eu acho que é algo extremamente importante para a vida de vocês, tá bom? Beijinhos e até a próxima aula.